Olá, crianças! Essa será uma aula de língua portuguesa. Vamos continuar o nosso trabalho com as cantigas e com as quadrinhas nessa sequência didática. Sejam bem-vindos, pais, professores que estão acompanhando. Já sabemos uma série de coisas sobre as cantigas e sobre as quadrinhas e hoje nos aproximaremos ainda mais desses textos. Vamos recordar alguns textos nesta aula de cantigas. Eu vou para a tela para sabermos mais da aula de hoje. E como título dessa aula, do que são feitas as cantigas? É a pergunta que inicia a aula com esse título. Sim, você deve estar organizado, estavam dançando catira com o professor Adriano, agora, há instantes com a professora Mara, mas vamos voltar para a nossa organização, para acompanharmos a aula, fazermos registros. E você pode assistir a essa aula novamente, se for preciso, no repositório. Faça os seus registros iniciais e sigamos nessa aula sobre cantigas. Vamos ver o que aprenderemos? O que vamos aprender nessa aula? Segundo a proposta do material, estamos na página 21, para aqueles que acompanham com o material em mãos, para aqueles que não acompanham, atenção à tela. Nesta aula, você vai aprender quais são as características específicas das cantigas populares. Estamos estudando cantigas nessa aula, então. Nosso foco é para as cantigas. E nessa ilustração animada, vocês têm uma situação de que tipo de cantiga? Eu me inspirei para fazer essa animação aí. Que tipo de cantiga? Porque nós estamos tratando de cantigas populares. Eu já tive uma breve conversa com vocês em que nós diferenciamos as cantigas populares. Então, de acordo com aquela animação, que cantiga seria usada em uma atividade como aquela da animação? As crianças estão rodando. Cantigas de roda. Isso, cantigas de roda. Os professores estão passando aqui comentários de que vocês responderam isso, cantigas de roda, porque as cantigas podem ser de ninar, elas podem ser de cantar. Digo, parece redundante, mas elas apenas contam uma história, elas trazem uma história e a gente canta e se diverte no ato de cantar. Então, podemos ter uma cantiga apenas para cantar, mas podemos ter uma cantiga para rodar com os amigos, podemos ter cantigas para fazer movimentos com o corpo e dançar. Podemos ter uma cantiga também de ninar. E essa aula e essa sequência é sobre quadrinhas e cantigas populares. Então, elas vão aparecer misturadas no decorrer das aulas. Vamos lá? Na tela seguinte, eu já tenho uma primeira cantiga aqui. Olha só, atenção ao título, vocês conhecem? Conhecem? Ah, professor, cantávamos na educação infantil, ou cantamos o ano passado, ou minha mãe cantou para mim já essa cantiga, já ouvi da minha avó. Eu quero recordar com vocês essa cantiga e, diferente de outras, eu vou iniciar essa cantiga cantando. Há 3 noites que eu não durmo, olalá, pois perdi o meu galinho, olalá, coitadinho, olalá, pobrezinho, olalá, eu perdi lá no jardim. Coitadinho, olalá, pobrezinho, olalá, eu perdi lá no jardim. Segunda estrofe. Ele é branco e amarelo, olalá, tem a crista vermelhinha, olalá, bate as asas, olalá, abre o bico, olalá, ele faz quiriquiqui. Bate as asas, olalá, abre o bico, olalá, ele faz quiriquiqui. Já rodei em
Mato Grosso, olá, Amazonas e Pará, olá, encontrei, olá, meu galinho, olá, no sertão do Ceará. Encontrei, olá, meu galinho, olá, no sertão do Ceará. Muito bem, recordamos essa cantiga e o que vocês perceberam na letra e no texto dessa cantiga? Nós estávamos estudando um texto, um gênero textual, antes de iniciarmos essa sequência, que era o relato pessoal. Vocês percebem alguma semelhança com a primeira estrofe? Observem. A estrofe começa: há 3 noites que eu não durmo, pois perdi o meu galinho. Coitadinho, pobrezinho, eu perdi lá no jardim. Olha só, a gente tem a experiência de alguém que perdeu, a experiência pessoal de alguém que perdeu o galinho. A estrofe seguinte descreve o galinho, diz que ele é branco, que ele é amarelo. Como é que era esse galinho? Ele foi perdido. Tem uma primeira pessoa aí. Sim, eu tenho. E ele é branco, ele é amarelo, tem a crista vermelhinha. Estou dizendo como é que o galinho é. E como é que ele faz? Ele faz quiriquiqui, não é? Ele não faz qualquer, não faz corococó, ele faz quiriquiqui. Ele é assim, branco, amarelo, bate as asas, abre o bico. Na última estrofe, vejam só a experiência. Já rodei em Mato Grosso, Amazonas e Pará. Encontrei o meu galinho no sertão do Ceará. Temos a primeira pessoa, como vocês identificaram. Pois é, podemos até destacar eu. Há 3 noites que eu não durmo, pois perdi o meu galinho. Exatamente. Temos nessa cantiga o meu galinho, o que observamos e a nossa leitura que se encerrou agora. Temos mais uma cantiga proposta nessa aula. E essa cantiga é a seguinte: galinho encontrado lá no sertão do Ceará. A cantiga seguinte na tela: pintinho amarelinho. Vocês se recordam dessa cantiga? Vamos fazer a leitura? Mas eu vou propor a mesma coisa. Eu vou cantar e você vai lendo. Tudo bem? Você tem aí na tela o texto. Atenção! Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ah, vocês se recordaram, vocês conheciam, vocês cantavam essa cantiga quando eram bem menores, eu tenho certeza que vocês achavam bem divertido. Talvez agora vocês achem um pouco boba até. Mas vejam, essa cantiga faz parte da infância de vocês e de muitos de nós adultos. Eu quero chamar a atenção para a cantiga em que a gente tem um animal citado. Que animalzinho é esse? Um pintinho, o filhote da galinha, nascido do ovo, um pintinho. E como é que é esse pintinho? Em qual estrofe que está na tela eu consigo identificar alguma coisa que me ajude a caracterizar, a dizer como é que ele é? Na primeira estrofe, vamos ver.
Vamos fazer a leitura. Primeira estrofe. Primeiro verso. Primeiro verso. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Ah, então esse pintinho, ele é amarelinho. Ele é amarelinho. E ele cabe aqui na minha mão. Quer dizer que, como é que ele é? Quer dizer que ele é pequeno, porque ele cabe na minha mão. Quando ele quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo, é do gavião. É uma cantiga para brincar, não é? Para fazer gestos com o corpo, isso, para brincar com as crianças menores. Para fazer gesto com o corpo, opa, vamos voltar? Fazendo os gestos do pintinho. Então, essa cantiga seria uma cantiga de roda? Não, mas poderia ser cantada em uma roda também? Será que dá para fazer uma roda e cantar? Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão? Bom, não é uma cantiga de ninar, hein? Ou dá para ninar uma criança, dá para embalar um bebê cantando isso. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. É muito depressa, né? Tem que ser uma coisa mais tranquila. Não, não é uma cantiga de ninar. Seria uma cantiga de brincar mesmo, de fazer gestos com o corpo. Então, a gente consegue recordar que fizemos o estudo e leitura da cantiga do O Galinho e agora Pintinho Amarelinho. A terceira cantiga proposta nesse material é a seguinte. Vamos lá? Vocês já têm uma gaiola vazia aqui ao meu lado e a gente já vai voltar para ela. Mas coloquei na tela a cantiga e a gaiola está aqui. Ah, perfeito. Gaiola na cantiga do meu lado direito e na tela. É isso mesmo. Vocês observam na tela uma gaiola e eu também tenho uma gaiola aqui no estúdio, ó. Uma gaiola, vejam, a gaiola, o que tem dentro dessa gaiola? Ela devia estar prendendo algo, um animal aí dentro. Não tem animal nenhum. Vamos para a leitura da cantiga comigo? Observem. O título da cantiga, Sabiá. Sabiá, lá na gaiola, fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina pôs-se a chorar. Vem cá, Sabiá, vem cá. A menina chama chorando. Sabiá, estou te esperando. Sabiá responde de lá. Não chores, que eu vou voltar. Essa é a cantiga Sabiá. Fizemos a leitura agora, observando a tela. A gente percebe, na leitura da cantiga, era um pássaro, uma sabiá na gaiola. Observamos a sabiá na gaiola. Mas ela fez um buraquinho e voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou. Então o sabiá fugiu para o terreiro, foi cantar no abacateiro. A menina pôs-se a chorar. Vem cá, sabiá, vem cá. E não acaba por aí. A menina chama chorando. E o sabiá, dizendo para o sabiá que estou te esperando. E o sabiá responde de lá, não chores, que eu vou voltar. Sabiá voltando para a gaiola, como prometido. É uma cantiga que fala de um animal. Vamos cantar essa cantiga? Você acompanha comigo? Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou.
Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro, e a menina pôs-se a chorar. Vem cá, Sabiá, vem cá. A menina chama chorando, Sabiá, estou te esperando. Sabiá responde de lá, não chores que eu vou voltar. Sabiá, conheciam essa cantiga? Disseram-me que não, ontem. Então eu cantei um trechinho e ela está presente na nossa aula. E se tivéssemos que dizer assim, essa cantiga é uma cantiga de brincar com o corpo, de dançar, é uma cantiga de rodar, é uma cantiga de ninar, como diríamos a respeito dessa cantiga? É uma cantiga que conta uma história, talvez, vocês percebem? A história de um sabiá e da menina. Pois é, vamos observar com atenção essa história presente na cantiga novamente. O sabiá estava na gaiola, lá na gaiola, mas fez um buraquinho, voou, e a menina chorou. A sabiá, ou o sabiá também, poderia usar, fugiu. Foi cantar, mas a menina chorou, chamou, e a sabiá disse, não chores, que eu vou voltar. Então, o nosso texto da cantiga gira em torno dessa história. A gente percebe rimas nessa cantiga, observando a estrutura? Tem rima aí? Observem, o sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, gostava tanto do bichinho. Então, buraquinho e bichinho, buraquinho, bichinho. A gente tem rima. Vocês acham que eu posso afirmar que todas as cantigas têm rimas? Sim ou não? Tem a presença de rimas. Nessas aqui, a gente percebeu a presença de rimas. Mas você se recorda de alguma cantiga que não apresenta rima? Podem existir também cantigas que não apresentam rimas. Por exemplo, essa é a história da serpente que desceu o morro para procurar mais um pedaço do seu rabo. Essa cantiga que é conhecida por vocês, eu já cantei e usei bastante, a gente não percebe as rimas. Então, existem cantigas que não apresentam rimas, mas em sua maioria, nas observadas, sim. Pensando nesse gênero textual, que fizemos a leitura no decorrer dessa aula, vocês devem responder a seguinte questão: quais são as principais características que vocês descobriram sobre as cantigas? Quais são elas, estudantes? Podemos lembrar das rimas. O que mais? Eu vou ler os comentários que vocês forem passando aqui para os professores. Elas servem para brincar, servem para acompanhar brincadeiras de roda. São textos que passam de geração em geração, de pai para filho. Isso é importante, porque como são textos de tradição oral, as fábulas também são textos de tradição oral. Vamos recordar. Se são de tradição oral, são contados, eles estão na memória de quem sabe o texto. Então, quando uma pessoa conta para outra, pode ser que alguma palavra se perca, pode ser que alguma palavra se modifique. Pois é, o texto viaja de uma região para outra. E o entendimento das palavras, a sonoridade é diferente. A gente usa palavras diferentes em uma região e em outra. Então, quando esses textos mudam de região, o texto, às vezes, com o passar do tempo, também se modifica. Pensando nas cantigas, temos bastante a refletir, não é mesmo? Isso, a rima é importante nesse caso, porque como vocês estão nesse trabalho com a escrita, as rimas nos ajudam a memorizar o texto. Então, nos ajuda a escrever o texto, tá bom?
respondendo essa pergunta, eu vou trazer o mapa de ideias de cantigas populares que vocês já tiveram contato. Sobre as cantigas, vamos lá, respondendo a pergunta sobre as características das cantigas. São cantadas, textos cantados, ok? Além de serem textos para serem cantados, podem sugerir brincadeiras. Tem rimas, repetições e ritmo, não é? Mas também não precisam necessariamente ter rimas. São os primeiros textos da vida de todos nós, são os primeiros textos, porque ouvimos isso desde que somos bebezinhos. São a expressão cultural de um povo, sim, são a expressão cultural de um povo. E também fazem parte da cultura da infância, podem ser organizadas em estrofes e versos, como vocês repararam. Sim, as cantigas podem ser organizadas também em estrofes e versos. Vocês podem acrescentar essa informação. Esse foi o mapa de ideias em que fizemos essa análise do gênero textual e essas reflexões sobre as cantigas. Vamos recordar as cantigas que tivemos hoje? Tivemos o Meu Galinho, não é? Lembramos da primeira pessoa do relato pessoal. Há 3 noites que eu não durmo, pois perdi o meu galinho. Coitadinho, pobrezinho, eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, lembram disso? Então, se você lembra cantigas, proponho que você escolha uma que você recorde bem e faça a escrita desse texto. Depois da cantiga do galinho, teve aquela cantiga que vocês cantavam quando eram menores. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele cisca o chão. E por último, vejam aqui ao meu lado, gaiola vazia, sabiá, lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Nossa aula se encerrando, mas não poderia se encerrar antes de fazermos uma reflexão inicial com essa pergunta. O que fizemos nessa aula? De maneira muito breve, buscamos uma resposta. E essa resposta nos ajuda a sistematizar aquilo que aprendemos. Fizemos leitura e compreensão de cantigas populares. Fizemos uma discussão e registro de características desse gênero textual. Reflexões sobre a escrita. Os professores aguardam a tela com a habilidade, e a habilidade é esta aqui. São estas, porque são duas. EF02, LP12, EF02, LP02. Tem uma referência no material do currículo em ação para uma atividade com projeto de cantigas. No material do 2º ano, tenho essa referência, do 3º ano também, do volume 1, atividade de análise de texto. Nossa aula praticamente se encerrando, eu vou deixar a tela de avaliação para que você diga o que achou da aula, porque nós vamos encerrar com o sabiá. Puxa vida, o sabiá livre, voando e sendo cantado por todos nós. Eu vou voltar à tela, diga o que achou nesta tela, e eu vou voltar para o sabiá. Vamos lá, sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Vamos então? Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina pôs-se a chamar, vem cá, sabiá, vem cá. A menina chama chorando, sabiá, estou te esperando. Sabiá responde de lá, não chores, que eu vou voltar.
nossa aula se encerra e eu me despeço assim, com o Sabiá livre. Tchau, gente!